Teacher Lara here. Se você não me conhece ainda, né? Eu sou professora de inglês e estou aqui no Instagram há mais ou menos um ano e meio. Mas também sou uma professora empreendedora, dou aulas online e as matrículas estão inclusive abertas. Mas hoje o foco é outro, galera. Hoje temos uma convidada nessa live, que é a Giovana. E eu até já falei isso, porque a Giovana ela já fez uma outra live com a gente alguns meses atrás, mas nessa outra live ela estava falando mais sobre a experiência dos intercâmbios dela. E hoje é um pouco diferente. Por quê? Porque de lá para cá eu me tornei aluna da Giovana, né? Então ela é minha professora de francês. E enquanto estávamos durante o semestre, né? A gente teve ali um período de recesso e a Giovana fez essa grande mudança de se tornar nômade digital no final do ano passado, e de lá para cá ela fez diversos voluntariados. E aí eu a convidei, né, para voltar aqui e contar um pouco sobre isso, porque na verdade quando ela fez a primeira live era com outro perfil, né? O perfil francês com Giovana, inclusive, quem quiser ir fazer francês em 2023 fica a recomendação. Só que agora ela tá usando um outro perfil, onde ela fala muito mais do intercâmbio, dos voluntariados, das atividades que ela está realizando. Então, para quem tem interesse nisso, eu acho super interessante. Não sei vocês, gente, mas eu sou a pessoa que eu sigo uma galera que é nômade digital. Sejam eles brasileiros ou não. Na verdade, eu acho que, em teoria, a maioria das pessoas que eu sigo, elas não são brasileiras. Mas elas estão aí, realizando o sonho de viajar ao mundo. E eu entendo que muitas vezes a gente tem um sonho e quando a gente vê outras pessoas realizando esse sonho que a gente tem, fica até mais fácil pra gente entender que é possível, sabe? Eu sei que dizer assim, olha, ninguém precisa acreditar no seu sonho. Se você acredita, ele tem que fazer sentido pra você. Mas, pra mim, quando eu vejo alguém realizando algo que eu desejo, ou saindo de um lugar parecido onde eu estava e almeja alguma coisa que eu ainda não consegui, eu me sinto muito feliz, porque acaba parecendo muito palpável. E eu acredito que ver as pessoas realizando sonhos, realizando os planos dela, dá um gás. É a diferença de você mudar a lente que você está usando para enxergar o mundo, né? Porque você pode olhar e falar, ai, mas tal pessoa conseguiu por causa disso e daquilo. Ai, mas tal pessoa consegue ou não. É mudar essa lente, ao invés de ficar nessa lente meio de raiva, meio de, ai, essa pessoa consegue ou não, porque, gente, na maioria das vezes não vai ter nada assim especial. E daí, óbvio que todo mundo é especial, mas a ideia do especial não foi o pai e a mãe que pagou o intercâmbio. E hoje em dia eu ainda falo, gente, mesmo que se tivesse alguém pagado o intercâmbio de alguém, sorte dessa pessoa. Se você não consegue, se sua família não tem grana, você vai ter que fazer a coisa acontecer. O que não pode desistir do que você quer, não é mesmo? Então, deixa eu ver aqui se a Giovana já visualizou aqui. Ela tinha me mandado um Lara há um tempo atrás, então vamos torcer para não ter sido nenhum problema, que até então eu já abri a live. Mas a Giovana tá... Ela falou que ela ia sair do voluntariado dela às 3 da tarde. 3 da tarde, horário do Brasil, porque ela tá na Inglaterra. Nem sei qual que é a diferença hoje. Que horas são na Inglaterra? Alexa, what time is it in London right now? It's 6:21 p.m. Ok. Hey, a Giovana chegou, já mandou aqui o request. Ok. Deixa eu ver se vai. Senão eu coloco de novo. Peraí. Porque nunca vai de primeira. Let's do it again. Cliquei de novo. Agora vai. Oi! Ei, Cheguei!
Eu não A Giovana mandou um Lara, e eu falei, será que teve algum problema? Porque eu só vi foi, depois que eu que não você estava mandou. vendo tua live. Eu fiquei, será que ela vai começar? Porque eu tô esperando aqui e não tá acontecendo nada. Vai começar. Ficou só um pouco corrido aqui, mas deu tudo certo. Gi, eu Perfeito. fiz uma pequena introdução aqui, na verdade falei uns negócios aqui, mas assim, pequena introdução, vou só recapitular para você saber o que eu falei. É que você já fez uma live comigo, mas foi até pelo perfil francês com Giovana, já falei, ó, gente, quem quer estudar francês 2023, dá uma olhada lá. Mas que hoje você vai usar um outro perfil, só que a ideia é que antes você falou sobre os intercâmbios que você já tinha feito, que já eram 3, não era Sim. isso? Já tinha feito 3. Agora E aí, de lá para cá, me tornei sua aluna e você começou no nomadismo digital. Não sei se eu poderia falar assim, mas se tiver algum termo melhor, né? Mas começou no nomadismo digital no final do ano passado. É isso mesmo? sim. Então, é isso. Da última vez, presente para as atualizando pessoas. aqui, gente, meu nome é Giovana. Eu estou vindo aqui pela primeira vez com Lara no perfil Viagem com Giovana. Da última vez, eu só tinha feito 3 intercâmbios, que foi um no Canadá para aprender inglês só. Um no Canadá para aprender inglês. O segundo na França, que foi na universidade. E o terceiro na Polônia, que foi o estágio. Aí, a gente fez a live até pelo meu perfil de professora, do francês com Giovana. E agora eu estou desde o ano passado, há 3 meses que eu estou nesse mundo como é o nome que fala? Nomadismo digital. Também não sei me definir mesmo, estou dizendo assim, que é um nomadismo digital. Então, eu continuei dando as aulas de francês, só que agora, em vez de eu estar lá em Natal, no Brasil, estou andando pelo mundo. Aí passei de 3 intercâmbios para 6, dobrei por enquanto, porque eu estou fazendo o voluntariado, né? Eu comecei o primeiro voluntariado lá na Eslovênia, aí eu fiz o segundo aqui em Londres, vim para cá para Londres, fiz 1 mês, e agora estou no terceiro, que eu comecei há 3 dias atrás. Terceiro voluntariado ainda em Londres. Então, são 2 meses, provavelmente 2 meses aqui em Londres, e depois eu ainda vou pensando nos destinos, porque tá uma vida de nomadismo digital tá assim, tipo, eu não sei qual é o meu próximo destino, eu sei o que é agora. Agora eu tô em Londres, e depois eu vou pensando no próximo. Eu cheguei aqui pela Eslovênia, depois da Eslovênia eu não sabia para onde ia. Tô aqui. O fuso horário, inclusive, tá ótimo, né? Tá só 3 horas. Mas na Eslovênia estava 4 horas, 1 horinha mais do que aqui. Tá tranquilo ainda para dar aula. Para dar aula tá tranquilo. Então, conseguindo um fuso horário bom. Não preciso passar a madrugada acordada. Ah, sim, verdade. Aí, gente, então vamos recapitular aí para quem... Eu tô com algumas curiosidades, são coisas que eu não perguntei, talvez possa ajudar os outros. Mas, assim, ser nômade digital, ter a possibilidade de trabalhar de qualquer lugar do mundo, já era alguma coisa que você aspirava há muito tempo? É algo novo? Como é que surgiu a ideia, assim? Na verdade, não. Eu queria muito viajar. E eu comecei a dar as aulas online não como uma possibilidade de viajar, porque eu achava que era legal, né? Dar as aulas de francês, eu podia dar para gente do Brasil todo, e comecei a ter aluna aqui, ó, Lara, minha aluna. A gente, Lara, lá na Bahia, lá em Natal, nossa senhora, a gente se conheceu e virou minha aluna e eu amei. E aí, eu estava planejando já viajar. Então, juntou o útil ao agradável. Eu já estava dando aula online, eu já estava com meus alunos de francês, e eu comecei a viajar e fiquei assim, queria viajar, né? E fiquei assim, poxa, então posso levar esse trabalho comigo, porque não vai tomar muitas horas do meu dia, muitos dias da minha semana. Eu ainda posso viajar, posso aproveitar os lugares que eu tiver e continuar trabalhando, continuar dando as aulas. Então foi assim, eu já estava dando aula, tipo, já que o meu trabalho me permite, vou viajar. Não foi planejado, não foi planejado. Não foi, assim, não foi planejado no sentido de, foi uma coisa que você ficou muito tempo pensando em como fazer acontecer. Não foi não. Foi tipo... Começou com...
Porque Foi. a ideia já era você ir e não voltar, meio isso? Não, eu tinha vontade, assim, vou viajar. E eu não sabia como fazer isso. Aí eu comecei a dar as aulas e eu não estava assim, eu vou viajar. Estava assim, eu vou começar a dar aula. E Ah, depois veio essa coragem, assim, porque eu fiquei, já que é um trabalho que é online, me permite viajar, então por que não fazer aquilo que eu já tinha vontade antes e estava postergando? entendi. Gi, uma coisa antes da gente continuar. Tudo bem por você eu deixar os comentários off para não ficar Tudo. aparecendo? Porque eu acho que às vezes para mim tira a concentração, eu ver as pessoas entrando e tudo mais. É. E aí a gente acaba conversando mais. Gente, lembrando, né? Pode depois eu abro aqui quando estiver mais pro final, porque senão fica bem no rosto da convidada, eu também incomoda um pouco. E aí, Gi, de onde que saiu? Vamos lá. Quando que você saiu do Brasil? Eu saí no Brasil no dia 14 de outubro do ano passado. Então já faz Ok, 3 meses que eu estou no mundo. tá bom. Quais planejamentos foram necessários anteriormente a isso? Porque, por exemplo, eu vou fazer mais uma conversa que uma entrevista, porque no final eu sei que tem umas coisas que eu posso ir já perguntando para você. Por exemplo, para todo mundo que é professor e que vai depois assistir essa live, uma das nossas dificuldades seria a parte do financeiro, né? Afinal, se você for para um país que você vai gastar em dólar, ou vai gastar em euro, ou vai gastar em libra esterlina, por exemplo, Londres, é muito difícil a gente pensar que é possível isso acontecer. Existiu isso para você, essa ideia de pensar, não é possível, e aí depois você falou, não, eu quero fazer acontecer, eu vou pensar como, ou desde sempre você pensou, não, eu juntando o trabalho com o voluntariado, fica tudo ok. Como que foi essa parte? Eu comecei a pesquisar sobre voluntariado e eu vi pessoas falando, eu vou e eu estou viajando, eu estou gastando muito pouco, não sei o quê. Mas eu ficava com aquela insegurança, quando eu comecei a pesquisar, eu ficava com aquela insegurança de, eu vou gastar pouco. Mas eu tenho que ter um dinheiro, eu tenho que ter o dinheiro da passagem, eu tenho que ter o dinheiro do seguro-saúde, eu tenho que ter algum dinheiro para me manter lá, porque se for um que não tem alimentação, ou se for um que seja como Londres, que é cheia de possibilidades, que eu quero sair, quero turistar, e a Libra é cara. Então eu ficava assim, postergando por causa disso, que eu ficava, tem que gastar pouco, mas ainda eu preciso de algum dinheiro para Sim. ir. Então se eu quiser passar um mês fora, eu vou ter que passar um tempo juntando dinheiro. Só que quando eu vi essa possibilidade assim de, eu já estava dando aula, eu já estava gerando renda. E eu comecei a aplicar para voluntariado, eu me planejei dessa maneira. Eu tenho a renda e é isso que eu vou fazer, caber minha renda, minha rotina caber nessa renda. Então, Uhum. eu procurei voluntariados que, todos que eu fiz até agora, têm a alimentação completa e a acomodação. Então, gasto é Aí, a quase alimentação completa, nada. você fala 3 refeições. As 3 refeições. O gasto é Tá. quase nada, quase nada. O meu maior gasto aqui é com deslocamento. Então, quando eu comprei a passagem aérea, 4 meses antes de viajar. Eu Ok. comprei com 4 meses. Foi quando eu Você comprei a comprou passagem aérea que eu disse ida e assim, agora eu volta vou. ou não? Não, só vinda. Ok. E E, quando eu comprei. e na hora da imigração não perguntaram? Porque também é uma coisa, Não, mas eu né? já estava Recomendam pra preparada. gente não comprar É. só ida, né? Pra não dar problema. Mas, na verdade, eu já estava preparada, Tá. porque eu não sei se você conhece o site Best on World Tickets. Então, eu fui, comprei a passagem lá, Não, é tipo não 12 conheço. dólares, 12 dólares, e ele compra a passagem real, né? Eles mandam para o seu e-mail a passagem real, só que depois eles cancelam. Então, eu usei Depois essa você vai passagem passar para pra passar. gente o site direitinho. Eu quero fuçar ele. Mando. Tá. Gente, quem tiver Mas essa dúvida, manda para mim passagem era também. Brasil para onde? Ou Não, essa já era na Europa? eu comprei a passagem Natal-Paris e eu Ok. fui no site Best on World Tickets e comprei Paris de volta a Natal para mostrar na migração. Hum,
Aí foi Ok. US$ 11. Aí foi tranquilo. É. US$ Tô 11, chocada. né? E aí é uma preparação assim que como no meu maior gasto é só com o transporte, eu cheguei em Ah, Paris, aí eu tive que comprar, eu consegui, eu estava tentando um voluntariado na França, não consegui. Aí eu consegui na Eslovênia. Eu comprei o ônibus de Paris até a Eslovênia, foi 50 €. Aí eu gastei com isso. Na Eslovênia eu gastei praticamente nada. Eu gastei 10 € no mês todinho, assim, foi muito. Porque eles mas, levavam a gente para ah, passear, eles ah, levavam a gente para as cidades. Então, eu fiquei numa cidade, ele levava a gente de carro para outras cidades e levava a gente para sair, eles pagavam. Então, eu não gastei quase nada, quase nada. Depois eu fui para a Alemanha, eu fiquei na casa da minha prima. Não gastei nada. Aí da Alemanha, gastei de novo com a transporte até chegar em Londres. Aí foi 60 €. Aí eu gastei. Então, aí aqui em Londres também, fazendo muita coisa a pé. Eu tô no hostel aqui, é super bem localizado. Então, dá para ir para fazer muitas coisas a pé. Muitas coisas aqui são de graça. Tem a alimentação uhum, que é muito boa também, e é completa, tá. e eu não gasto com nada. Tá assim, se a gente Já, fica com já, aquela já, já eu vou ansiedade. querer falar um pouquinho de cada um dos três voluntariados. Sim, Então, você comprou a passagem 4 meses antes. foi. E aí, nesses 4 meses, o seu preparo era com o quê? Por exemplo, eu não entendi. Quando você chegou na França, você já tinha combinado voluntariado na Eslovênia ou não? Já, Isso eu aconteceu depois? combinei o voluntariado na Eslovênia 2 meses antes de chegar. Eu comprei a passagem Ah, primeiro e eu sabia que eu ia tentar todos os voluntariados que eu conseguisse, que eu pudesse. Ia mandar mensagem para todo mundo. Mas eu uhum, ia, que eu já tinha comprado a passagem. Aí já dá aquela ansiedade, né? E na França todo sim. mundo ou não respondia, ou respondia que não podia nas datas, não sei o quê. E eu ficava, caramba, não vou conseguir. Aí a Eslovênia respondeu, disse, tá, venha. E eu, pronto, é pra lá que eu vou. Já fiquei, 2 meses antes, já fiquei tranquila, que eu já fiquei, já sei que eu vou pra Eslovênia. Só que eu não sabia pra onde eu ia depois. Então, Entendi. quando eu cheguei na Eslovênia, já dá aquela ansiedade, eu já tenho que procurar o Já próximo, tem meu Deus, que pra onde eu vou procurar depois. outro. Porque É, aí só para todo mundo saber, foi a sua primeira experiência de voluntariado foram essas? Ou você foi, já teve na antes? vida, foi. Nunca tinha feito. Tá, e aí E eu tive se você muita fosse sorte. falar em geral, o que que você achou? Foi Assim, além do que eu esperava e muito melhor, 10 vezes mais. Muito maravilhoso, muito. Na Eslovênia, por exemplo, eu fiquei no hotel. E os donos lá eram russos. E eles tratavam a gente era como família, sabe? Eu não estava sentindo que eu estava trabalhando lá. Eu estava sentindo que eles estavam me recebendo lá. E tinha a acomodação, a gente ficava, o quarto era muito bom, muito confortável. E eles levavam a gente para sair, levavam a gente para passear, para fazer hiking, para tudo, assim, incluía a gente, sabe? Eu me senti muito, muito, muito bem recebida. Aqui em Londres, foi o outro voluntariado, foi no hostel dessa vez, não foi em hotel. Aí, eu tô aham. até no E quarto aqui você que agora. estava escolhendo, você costuma, na hora de escolher, você escolheu, estava procurando mais hostel Não, e outro. eu tava Hotel é procurando até alguma mais coisa. difícil, né? Hostel é até mais comum. Ah, Eu tava procurando uma coisa que tivesse a alimentação. Porque eu disse assim, eu tá. não quero ficar gastando meu dinheiro todo em libras. Me Entendi. alimentar em libras eu não quero. E eu estava procurando aqui em Londres porque eu queria sair da zona Schengen, né? Que a gente só pode ficar 3 meses. Então já estava já chegando no limite. Eu disse, eu vou para Londres, que é mais barato e é fora da zona Schengen. Então eu me apliquei, quando eu botava o filtro, eu botava com alimentação. Então todos que aparecia com alimentação eu ia. Se fosse hotel, hostel, casa de família, não sei, o que tivesse, eu disse, é para lá que eu vou. Tá me dando de comer, tô indo para Entendi. lá. Entendi. E aí, Gi, é, então, primeiro, só para eu entender, desses sites, é porque eu conheço dois sites, eu fiz dois voluntariados, né? Um eu fiz usando o site Workaway e o outro eu Sim, fiz usando o Wordpackers. É algum desses que você está usando ou outro? é o Worldpacker só. É meu timer do É. Instagram, falando sai do Instagram Ah, agora. pronto, Sorry. voltou, né? É o Worldpackers.
Eu só fiz esse, eu não assinei o Workaway certo. ainda, talvez mais pra frente, mas por enquanto eu assinei o Worldpackers e tô tentando todas as vagas com ele. E Explica para as pessoas como é que funciona esse site aí. o Worldpackers, gente, você entra nele, você assina, tem uma anuidade, e se eu não me engano, tá $49 anuidade. Aí você, depois que assinar, antes de você assinar, você pode ver as vagas. Você entra lá e olha, você pesquisa. O país pode usar os filtros, então você bota lá, pesquisar França, que eu queria França. Aí você vai ver todas as vagas que tem para França. Mas para mim aplicar, de fato, eu tenho que assinar. Para eu ver o que é que tem, não precisa, né? Você olha lá os países que Ah, você beleza. quer. E quando eu assino, aí eu vou, clico na vaga, aí aparece lá a vaga que eu gostei, tipo essa de Londres. Aí eu vou lá, Aham. escolher datas, aí eu escolho as datas que eu quero. Geralmente eles colocam assim, no mínimo 2 semanas, no mínimo 4 semanas. Ele bota um tempo mínimo para você ficar. Aí você escolhe as datas que você quer. E aí aparece uma parte que é para você se apresentar e dizer como é que você pode ajudar no trabalho. E minhas mensagens sempre foram as mais simples de todas. Assim, estou viajando agora pela Europa, primeira vez que eu estou fazendo esse Worldpackers, eu não sei como é, não tenho experiência. E tô sendo nômade digital também, que eu sou professora de francês. Pronto, eu colocava coisas bem simples. E aí eles olhavam e teve como o caso da Eslovênia ou aqui em Londres, respondiam logo, depois de 2 dias, tudo bem, está disponível nessa data, pode vir. Ou então dizia, ou não respondia, que acontece muito também, porque às vezes recebe muita aplicação, ou então dizia assim, a gente não vai poder nessa data, porque já recebi, já confirmei com outros voluntários, então não vai dar. E foi assim, bem simples, sabe? Bem simples. Você entra no site, Uhum. depois que você assinou, escolhe a data que você quer ir, e eu estava escolhendo de acordo com a passagem que eu tinha comprado, né? Eu já tinha comprado a passagem, então Aham. tinha que Sim. ser essa data, que eu já tinha passagem. E eles muitas vagas preferem que você seja mais próximo da data. Então, não muita antecedência, 6 meses de Ah, antecedência, 4 meses de antecedência, entendi. quando Então foi a você não conseguiria, em passagem. teoria, planejar muito antes. Era, teoria não. Aí por isso que eu já estava comprada a passagem, eu disse, é para lá que eu vou. E de lá, de Paris, eu vejo para onde eu saio. Eu queria vir para a Uhum. Europa, começar pela Europa. E aqui, mesmo sendo libras agora, mesmo sendo euros antes, mas o gasto está bem baixo, porque eu já tenho tudo. Uhum. Eu tenho o principal, alimentação e acomodação. Faço muitas coisas a pé, muito ponto turístico aqui não paga, então tá muito tranquilo em relação a isso. Ah, que bom, maravilhoso. Conta pra gente então, aí lá nesses lugares, todo mundo ficou muito de boa com você? Você tá aprendendo ali a fazer as coisas na hora, não teve Sim, nenhum problema em relação a isso? eu acho que eles estão acostumados a receber gente que não tinha experiência ou que nunca tinha feito. Porque aonde eu cheguei, eles têm a paciência, sabe, de explicar o que é que eu tenho que fazer. Eu chegava lá no hotel, não sabia nada. Eu estou agora num centro de meditação, aí eu não sei nada, o que é que tem que fazer? Não, é só limpar aqui as superfícies, você pega esse produto, você vai e limpa essas mesas aqui, eu vou e limpo. E eles têm esse cuidado, sabe? Que eles já sabem. Acho que eles já estão acostumados a receber gente assim, que está vindo pela primeira vez, que não sabe como é que funciona. Então, eles explicam bem o trabalho da gente antes da gente fazer. Uhum. E aí, Gi, só para as pessoas que assistirem depois entender. Então, na verdade, no voluntariado em si, não tem influência a sua profissão, né, atual, com o que você faz em voluntariados. Não, 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 não. Eu, aqui no hostel, no meu segundo voluntariado aqui em Londres, foi o primeiro de Londres, eu só fazia assim, era hostel, né? Então era assim, tinha gente para limpar os toilets, para limpar o shower, para limpar a cozinha e o housekeeping, que era a minha vaga. Aí no housekeeping, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que limpar a pia e a pia e o espelho dos quartos e tirar a sacola do lixo. Só isso. Então ele tem um treinamentozinho no início, que é coisa besta assim que a gente sabe o que fazer. Diz, esse produto que você usa, tá aqui a luva, você pega aqui sei lá, joga a sacola de lixo nesse lugar, pronto. Aí eles fazem um treinamentozinho com a gente e não precisou nada da minha profissão. E o que
como a gente termina aqui mais ou menos 1 da tarde, não influenciou em eu continuar dando as aulas. Entendeu? O horário, e tem 2 dias livres por semana, né? Aí fica tranquilo para mim, até para turistar, para trabalhar e para ficar aqui no voluntário. Então, quando você se inscreve, você já sabe, em teoria? Ah, eu vou ter... Eu já sei como é que funciona, mas estou te fazendo explicar, você está vendo, né? Você já saberia, né, que você tem 2 dias de folga, que você vai trabalhar tantos dias. Então, na hora de você escolher, você falou que você preferiu que a sua primeira... Não diria, seu primeiro critério... Lembrei da palavra que eu queria, critério. Seu primeiro critério era ter as 3 refeições. Era. Mas eu já sabia, então eu olhava as vagas e eu sabia quantas horas por semana, porque, gente, quando vocês olham no site, vocês entrar lá, o que eu uso é o Worldpackers, né? Você entrar lá no site do Worldpackers, vocês vão ver que não precisa assinar para ver as vagas. Vocês vão ver que as vagas têm dizendo tudo o que vão te oferecer e tudo o que pedem de você. Então, vai ter vaga que é 20 horas por semana, tem vaga que é 30 horas por semana, tem vaga que dá 1 folga por semana, 2 folgas por semana. Tem vaga que dá 3 alimentações, tem uma que dá só 1, nenhuma. Você vai olhar o que a vaga te oferece e o que você tem que dar em troca. Quantas horas de trabalho por semana, quantos dias de folga eu vou ter por semana. Então, eu olhava se isso dava para adequar isso com o meu trabalho. Se dava para adequar, perfeito. É para lá que eu vou. E nesses momentos que você, por exemplo, que você estava dando aula, você conseguiu no lugar que você fazia voluntariado? Porque você trabalhava e dormia no mesmo lugar, não é isso? Sim. Você conseguia um lugar ok para você trabalhar? Você conseguia ter esse espaço, ter silêncio? Ou às vezes, dependendo do lugar, não era tão ok assim? Não, todos que eu consegui. O primeiro foi hotel. Então, no hotel era um quarto só para mim e para a outra voluntária. Era super tranquilo e era silencioso, não tinha barulho. O segundo foi um hostel. Só que era hostel, só que eu não ficava lá com o pessoal dos hóspedes, né? Eu tenho um quarto dos voluntários, então ficava eu e uma brasileira também. E a gente tinha a mesa para trabalhar, o quarto era silencioso, eu tinha momentos. Também tem a sala de estudos no hostel, se eu quisesse dar aula de lá. Não tinha problema. E esse último que eu tô agora, eu tô no centro de meditação. Então, teoricamente, é o melhor de todos, porque é um quarto só para mim. Então, aí é que eu tenho a tranquilidade. Eu tenho a mesa, abro o notebook, tenho a tranquilidade para trabalhar, não vai ter barulho, não vai ter nada. A gente tem que procurar, né? Porque a gente dando aula, você tem que procurar um canto que seja mais tranquilo. Não vou ficar no meio de uma festa. Vai precisar, né? Do silêncio, né? Para você conseguir dar aula, né? Com calma, também que capta tudo na aula. Gi, então vamos lá. Primeiro intercâmbio foi num hotel. Sim. Na Eslovênia. Que língua que você estava falando lá? Inglês! Inglês! Os donos eram russos. Eu tinha que falar inglês com ele. A minha roommate era da Inglaterra. Eu tinha que falar inglês com ela. Os hóspedes, tinha que falar inglês com ele. Na Eslovênia, eles falam esloveno, né? Mas muita gente, assim, muita maioria fala inglês. Então, no dia a dia também, eu tinha que estar em inglês ali direto, falando com as pessoas, usando o inglês. E o francês você também usou muito, gente? O francês eu usava muito quando as oportunidades, né? Toda vida que apareceu uma oportunidade, estou usando francês. Então, lá na Eslovênia, quando conheci, tem muitos turistas. Incrivelmente, tem muitos turistas franceses também. Então, eu sempre procurava falar o meu francês com eles. Quando cheguei aqui em Londres, eu procurei falar em francês com as pessoas que falavam francês também. Então, aqui em Londres vários países, tem muita América Latina também. Só que sempre que eu via que alguém falava francês, aí eu tava assim, tá, vou falar inglês. Aquela coisa bem poliglota, né? Falo português com os brasileiros, falo inglês com todo mundo, aí falo francês com quem fala francês. É maravilhoso, né? Você pode escolher, né? Muita gente, né? De vários lugares. Você fica trocando de idioma direto. Você fica trocando. Tô até aprendendo espanhol, menina.
Eu vi você falando, maravilhosa. É. Mas aí, olha só, em Londres, é uma vibe muito diferente do primeiro lugar, né? Porque lá em Eslovênia você estava numa cidade bem pequena, não é isso? Qual que era o nome da Tava no cidade? interior da Eslovênia, Srednja Vas. No Nunca interior vou da lembrar. Eslovênia. Srednja Vas. Mas falou certo, é essa, Srednja Vas. E aí você foi pra lá, você chegou lá de trem ou de ônibus? Eu cheguei de ônibus. Comprei o ônibus de Paris pra lá. Os hosts, eles te buscaram quando você chegou Foi. lá? Ou Eles foram me pegar. Aí, tinha até na descrição lá da vaga da Eslovênia, tinha dizendo carona de graça. Então, eu cheguei até o de ônibus até Borini e eles foram me pegar de carro. E aí esse primeiro momento, esse primeiro encontro, você estava muito nervosa? Como é que foi? Eu tava assim, cansada, só quero chegar. Porque eu vinha de Paris e o ônibus foi 20 horas de ônibus, gente. 20 horas de ônibus, eu tava exausta. Aí eu cheguei lá e fiquei assim, mandei uma mensagem, né, no WhatsApp, tipo, cheguei aqui, cadê vocês? Aí depois de 5 minutinhos o carro para, você é a Giovana? Sou. Pronto, me leve pra lá, onde é o meu quarto, quero dormir. Aí você chegou lá, dormiu, aí eu cheguei, seguinte... eu cheguei, no primeiro dia a gente não trabalha, né, geralmente tá todo mundo cansado de viagem. Sim. Aí eu cheguei, fui apresentada às pessoas do hotel, as outras voluntárias que estavam saindo no dia que eu cheguei. E aí eu comi e fui dormir. E no outro dia, que tem aquele mini treinamento, que eles vão dizer o que espera da gente. Lá era um hotel, então eu tinha que trocar roupa de cama, e como é hotel, eles são super exigentes, o que é que a gente faz? Não deixe dobra na cama, não sei o que. Então eles falavam o que esperavam da gente. Óbvio que eu fiz tudo errado no primeiro dia, mas eles ficavam assim, não, tudo bem, é o seu primeiro dia, ó. Tá vendo isso daqui? Você errou. Ajeita assim, a cama, tá vendo o travesseiro? Ó, não pode deixar as pontinhas assim. Aí eles davam aquelas coisas bem detalhistas mesmo, que é hotel. Tá bom. Depois você vai pegando você tem que estar aberto também a ouvir, né, essas críticas, né? De falar, estou aqui como voluntário, estou recebendo algo que você recebia, então, um lugar para ficar e alimentação. E a alimentação. É isso mesmo? É. Então você tinha ali o lugar para ficar, alimentação, mas é um acordo, né? Você vai dar tantas horas do seu trabalho na semana e eles vão te dar outra coisa em retorno. E lá tinha um fluxo muito grande de guests? Não, na verdade, se você for olhar lá na plataforma A Vaga, tem dizendo assim, 5 horas de trabalho por dia. Porém, o dia que eu mais trabalhei assim foi 2 horas. Porque como eu cheguei ali no meio de outubro, estava entre estação, então estava baixa temporada. Já tinha terminado o verão e ainda não tinha começado a neve. Então o fluxo de turista era muito baixo. Meu trabalho era muito pouco mesmo. Então, eu estava sendo muito maltratada ali, bem tratada, maltratada não. Mal acostumada, estava sendo muito mal acostumada, assim, de trabalhar pouquíssimo. Porque foi a primeira experiência, você foi preparada psicologicamente para trabalhar 5 horas, você tá assim, foi isso aqui. Aí meu Deus, eu vou trabalhar 5 horas, blá, 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 e eu tenho que... Assim que eu acabava correndo, ligar o computador para começar a dar aula, não sei o quê. Nossa, era 2 horas por dia, foi um dia que eu trabalhei muito. E quando você saía para fazer alguma coisa, existia assim, você ficava assim... Era ok você sair, voltar, você conseguia entrar à noite, ou no final você não conseguiu fazer tanta coisa por ser uma cidade menor? Eu vi que você fez muito assim, coisas na natureza. Muita. Agora, caminhada. Para quem gosta da vida noturna, não vá para lá. Porque, além de ser uma cidade pequena, estava em meio de temporada. Então, a cidade morre de dia e de noite, fica morta para ter alguma coisa para fazer de noite, né? No meio de temporada, não tinha nada. Eu fazia muita coisa de natureza, e eles levavam a gente para as outras cidades turísticas da Eslovênia, mas coisas assim, tarefas com a luz do sol. Quando anoitecia, estava tudo morto, eu também estava cansada das minhas coisas, dos meus hikings e tudo na vida, que passava o dia andando também, que eu conhecia muita coisa, que chegava de noite e só queria dormir mesmo. Sim.
Ô, Gi, eu até vi que você saiu para caminhar alguns dias sozinha, ou não? Porque eu sei que Sim, você ficou falando, porque eu lembro que teve um que eu tava até um. Não sei se o moço tava com umas ovelhas ou se era sim, vaquinha, não lembro o que que era. era. Naquele dia você tava sozinha, né? Estava E sozinha, porque é você se muito, sentia segura, assim, muito ah, andar seguro. sozinha. Nossa, demais. Eu me sentia muito segura. Mesmo aqui em Londres, que é metrópole, eu me sinto segura. Imagine lá na Eslovênia, na cidade interior. Nossa, eu me sentia segura demais, demais, demais. A gente andava juntas, eu e a outra voluntária. E às vezes o horário da gente não batia, às vezes eu tinha que estar trabalhando, ela saía, às vezes ela estava fazendo alguma coisa e eu saía sozinha e não tinha problema nenhum, a gente era muito tranquilo de sair sozinha. A hora que fosse de noite, fosse durante o dia mesmo, super tranquilo, sempre. E aí, nesse lugar, então, tinha só mais uma voluntária nessa Só época, porque mais você falou uma. que a outra estava indo embora no dia É, que você chegou. Porque foi. também é por causa do fluxo de trabalho, né? Por Provavelmente. causa do fogo. É mais para Pouco conseguir trabalho, pouco revezar voluntário. ali, né? As É, horas. Entendi. Aí, enquanto você estava lá na Eslovênia, me dá uma coisa, né? Acabei de dar um Google aqui, nem sei pronunciar o nome da capital da Eslovênia, mas você conseguiu ir para outras cidades? consegui. Ljubljana, eles levaram, eu Ljubljana, tava. sei que a capital é. Ljubljana, levaram a gente para Ljubljana, passei o dia lá em Ljubljana, eles foram super legais. Eu não paguei, eu não precisei pagar o ônibus para ir da cidade que eu estava até Ljubljana. A outra, eu esqueci o nome das outras cidades, meu Deus do céu. Mas enfim, eu conheci bem a Eslovênia, não fiquei só naquela cidade interior, porque eles levavam a gente para os outros lugares também. Então a gente combinava um dia, não tinha um dia certo para o dia de folga. Então era o dia que Uhum. tivesse menos fluxo lá de Hóspedes esperando. turista, de hóspede, era. Então, eu dizia assim, hoje vai ser folga para vocês. E perguntava assim, a gente pode levar vocês para a Ljubljana. Pode ser, amanhã. Tô ótimo, me leva, tô Ela tá me indo. levando, né? Eu quero. Vou! Porque Ljubljana é super legal, você já conheceu? Não, ainda não. Então vamos agora. E aí, quando ia, era um casal que era dono, um casal de russo, foi Era, isso? E aí os era. dois, ou um ficava e um Não, levava um vocês? ficava, um ia, quem tivesse disponível ia. Então, tinha alguém que, Ah, ou entendi. às vezes, e eles iam muito para Ljubljana também. Então, acabava que, já é caminho, já vou hoje, quer ir também? Vou. Entrava no carro, vamos embora. É quantas horas esse trajeto, Gi? Era 3 horas para Ljubljana. Dá um considerável. Para a Europa, 3 horas é um tempo considerável. Né, Europa ali, poxa, Ó, 3 horas dá para ir padrão para outro Europa. país. É, E aí, Gi, na Eslovênia, então você chegou na Eslovênia e você falou, nossa, eu cheguei, eu já tinha que pensar em qual lugar que eu iria depois. Você já estava com a ideia de Londres ou foi de novo pela pesquisa, não, olhar o que, que foi tinha de assim. legal? Nessa viagem eu estou aprendendo muito a lidar com a ansiedade. Com ansiedade, meu Deus. Porque eu fiquei assim, eu cheguei na Eslovênia e fiquei tranquila. Fiquei assim, depois eu mando para algum lugar. E eu tava pensando na Croácia, porque era ali do ladinho, tudo. Depois eu mando. Aí eu mandei para um, não respondeu. Aí mandei para outro, disse que não podia na data. Aí eu comecei a ficar assim, caramba, e agora? E agora? E agora para onde eu vou? Meu Deus do céu. Aí, minha amiga, ela até falou assim, Giovana, manda mensagem para tudo que você conseguir, você vai mandando. Aí eu mandei para Croácia, mandei para Albânia, mandei para Montenegro, mandei aqui para Londres, eu saí mandando para tudo que eu queria na vida. Aí, minha prima me convidou para passar o Natal na casa dela. E ela A sua tava na prima mora onde? Alemanha, na Ah, Alemanha. Aí ok. eu disse assim, tá bom, eu vou. Aí eu fiquei 3 semanas na Alemanha. E não pensei mais em Croácia, nem nada. E quando eu estava lá na Alemanha, eu descobri que a Croácia ia entrar no dia 1º de janeiro para a zona Schengen. Eu, caramba, não posso mais para a Croácia, meu Deus. Aí eu Nem sabia. entrei em Ah, desespero, comecei a procurar qual o lugar mais barato para eu ir, que o meu gasto está sendo maior com deslocamento, né? Qual o lugar mais barato para ir saindo da Alemanha, de Munique? Aí eu vi que era para Londres. Aí eu disse, vou mandar
todas as vagas que eu vi na minha frente em Londres, eu vou mandar para Londres. Voltou, Aham. voltou. Aí eu fui. Gente, deixa eu só explicar que tem gente vendo. Se travar, gente, é só o meu timer falando pra eu parar de usar o Instagram, tá? Mas é só clicar que eu não quero desligar o Instagram, que tudo funciona. Sim. Pode continuar, gente. Aí eu mandei a mensagem para Londres, eu mandei, sei lá, umas 8 vagas que eu vi na minha frente. De nada, 3 disseram sim. Aí eu fiquei, vou para Londres, de uma é para lá vez. que eu vou. Foi, eu disse, é para lá que eu vou. Aí eu fui escolher qual que ficava melhor para mim. No caso foi essa, porque tinha a alimentação todinha. Aí eu disse, pronto, compro a passagem, confirmei com ele, disse, pronto, tá certo, pode confirmar que eu chego aí no dia, comprei a passagem, vim pra cá. Aí agora, depois de Londres. E aí foi o primeiro lugar, mas desses 3, aí como é que você escolheu o hostel para ser o primeiro lugar? O hostel então, foi isso, foi esse que tinha alimentação. O outro me aceitou, não tinha alimentação, e o outro aceitou, mas ele queria que eu chegasse depois. E eu não queria gastar com hostel. Então eu vim para esse que aceitou na data que eu propus. Ah, entendi. Aí você ficou quantas semanas? 4 semanas? Aí eu fiquei um mês aqui, 4 semanas. E depois eu escolhi um centro de meditação. Eu achei super diferentão. Você tá no centro de meditação, gente, fazendo voluntariado. Né? E tudo, gente, tudo ela achou pelo Worldpackers. Na época que eu fiz foi eu fiz voluntariado pelo Worldpackers, não era anuidade ainda. Não, né? Cada lugar que você aplicava, você pagava um valor. Nesse caso, só para vocês entenderem a diferença, a Gi falou que tá ali por volta de $46 a anuidade. Você, sem pagar anuidade, consegue ver ali todos os lugares que tem disponíveis, mas você não consegue aplicar para vaga, né? Mas você consegue ver as opções. Exatamente, mas você vê tudo. Você vê tudo da vaga. Você só não pode se aplicar. Quantas horas, ver quantas refeições, né? Ver o endereço. O tipo de trabalho que você tem que fazer, Gi? Não, são vários tipos de trabalho, né? O que eu fiz até agora foi de limpeza no hotel, que no hotel era mais de arrumar o quarto, né? Então eu tinha que mais se preocupar com a cama, se estava direito, e era quartos assim, apartamento, então tinha até sofá, um monte de coisa. Agora, no hostel não, no hostel era só limpa a pia, limpa o espelho, tira o lixo, limpa a pia, próximo quarto, limpa o espelho, tira o lixo, não era muita coisa. E agora no centro de meditação, tá muito leve. Toma muitas horas, mas parece que eles ainda estão vendo o que é que vai fazer com os voluntários. Então, eu cheguei ontem, aí ficou assim, não, limpa aqui essas mesas, eles tinham umas mesinhas assim, que eles vendem as coisas lá do centro de meditação. Aí eu limpei, eu terminei, ela ficou, ai, deixa eu ver se tem mais coisa. Também que eu vou colocar pra você fazer. Ficou procurando. Mas nesse aí são quantas horas por dia que tá falando que você tem que fazer? É 5 horas por dia. 5 horas. Eu acho que deve ser um padrão, né? Entre 4 e 5 horas. Né? Sim. Tem lugar que depois... Eu acho interessante, gente, você fazer ali 4 ou 5 horas, você consegue fazer o trabalho aqui. Vamos ser honestas também, né? Foi o que a gente falou no começo da live. Se você pensar, não é todo mundo que vai querer fazer um voluntariado. Porque vai ter gente que vai falar, cara, não vou ali pra Europa pra ter que tirar lixo e passar paninho no espelho. Ao mesmo tempo, se é seu sonho, você tem um desejo de viajar, e você vê que, pô, o que eu ganho em real não é possível eu pagar isso, e o que a gente mais gasta, né? É um fato que o que você mais gasta é hospedagem e alimentação. É o mais caro. O negócio que eu ainda falo, a alimentação você ainda consegue, né? Comer algumas coisas mais de boa. Mas não necessariamente saudáveis. É. Hospedagem é muito mais caro. Então você consegue ali equilibrar e falar, na minha opinião, né? E daí, de novo, cada pessoa é diferente, né? Na minha opinião, e na da Gi também, já que ela também tá fazendo voluntariado, por mim, tudo bem. Eu trabalhar algumas horas por dia e receber ali uma alimentação, um lugar para ficar e tá em Londres, cara. Exatamente. Então, tem muita gente que vem aqui e vem praticar o inglês, vem aprender inglês. Tá, não foi o meu objetivo. O meu objetivo para essa viagem era só viajar e conhecer os lugares. Então, eu fui para a Eslovênia, nunca tinha ido. Eu vim para Londres agora e eu tive tempo,
um mês em Londres para conhecer bem a cidade, ficar mais um mês aqui. O objetivo era conhecer as pessoas, conhecer os lugares, não é? Mas tem muita gente que eu estou conhecendo aqui que vem para praticar o inglês. Aí você pensa assim, naquele intercâmbio, o tradicional, você fica assim, já não vou fazer porque eu não tenho 10 mil, 20 mil, sei lá quantos mil para pagar o intercâmbio, não vou fazer. E chega aqui e você tem muita oportunidade, porque conhece gente do mundo todo e gastando quase nada, assim. E não precisa ser como eu, eu quero passar um tempo indeterminado viajando. Pode vir, passa um mês, passa 2 meses. Que eu conheci gente aqui também que fez isso. Veio só para Londres, passou 2 meses e voltou. Voltou para o seu país. Sabe? É super legal, é uma oportunidade. E aí, Giz, já eu falo dessa diferença também do ir para estudar, mas como você falou, muita gente às vezes está indo para praticar o inglês, e é só brasileiro que está indo praticar o inglês? Como é que tá essa galera aí que você está conhecendo? Não, eu estou conhecendo gente do mundo todo. Então, aqui, olha, no voluntário, são vários voluntários no hostel. O legal é que fica essa comunidade, né? Porque são vários voluntários, e você faz amigo com pessoas do mundo todo. Então, tinha gente do Taiwan, da Coreia, da Colômbia, da Argentina, México, Chile, brasileiro também, porque nós estamos em todos os lugares. Estamos em todos os lugares. Aí também tinha, assim, não voluntário também, polonês, deixa eu ver se tinha daqui no rosto, pronto, acho que só essas nações. Todo mundo ajuda ao mesmo tempo, Mas aí, por exemplo, aí no centro de meditação, você tem um quarto sozinha. E aí tem uma parte onde todos os voluntários ficam próximos, vocês se alimentam juntos, fazem coisas juntos. São voluntários, deixa eu ver, tem da Nova Zelândia, tem aqui da Inglaterra também, tem brasileiro também, porque nós estamos em todos os lugares, e tem da Argentina. São vários. Tudo bem, um quarto só pra gente, mas no trabalho a gente se conhece, né? Então, hoje, são 3 centros aqui em Londres e a gente, cada dia trabalha em um, eles mudam a gente de lugar. Aí, ontem, eu fui e fiquei com a menina da Nova Zelândia, o argentino e a brasileira. Aí, hoje eu passei o dia com a menina da Inglaterra. Aí, a gente trabalha junto, só que fica misturando um com o outro, sabe, as nacionalidades. Aí, é super legal. Gi, como você é professora também, eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, né? É claro para todo mundo, e caso você não saiba, mas tem o sonho de viajar, que muita gente desiste por causa do valor que é valor não, né? O investimento necessário financeiro para fazer um intercâmbio, não é mesmo? Nem todo mundo consegue pagar esse valor, de às vezes pagar 20 mil, 30 mil reais para ficar um mês em outro país. E isso impede muitas pessoas de viajarem. Só que eu tenho a minha visão, mas eu quero saber a sua. Vamos lá, depois eu dou meus pitacos. Mas provavelmente dessa galera que está aí, existem níveis diferentes de inglês. Você falou que normalmente vocês conversam em inglês. Você acha que alguém com nível iniciante conseguiria ir? Existe um nível que você acha que é mais interessante? Sim ou não? Eu acho. Eu conheci gente aqui que chegou com nível de iniciante. Então, eu conheci gente que chegou com nível iniciante, mas que fez outra modalidade de visto, não entrou como turista como eu, e vai ficar 1 ano aqui. Então, a pessoa tem tempo para evoluir, né? Teve gente que chegou com nível iniciante, mas tirou 3 meses só para estudar inglês antes de começar a fazer os voluntariados. E tem gente ali que vai taca ali no nível intermediário, então consegue se virar mais e chegou aqui mais para desenvolver mais. Eu acho que se você, é a opinião minha, Giovana, se você está com um nível muito iniciante, você vai ter mais dificuldade aqui. Ou você vai ficar com muitos brasileiros, porque não consegue conversar com os outros idiomas, porque você ainda está muito iniciante, então acaba não desenvolvendo muito inglês. Ou vai passar muita dificuldade, porque você não consegue se expressar direito, não vai entender quando ensinarem para você alguma coisa. No início a gente tem aquela entrevistazinha, eles apresentam para a gente e falam
o que esperam da gente no trabalho, talvez você não entenda direito. Aí, quando você já tem um nível mais, já saiu daquele iniciante básico, está indo mais para o intermediário, aí fica mais tranquilo, porque você se solta mais, mesmo, eu não sei falar todos os tempos verbais, eu não sei todo o vocabulário. Mas você vê que tá todo mundo ali mais ou menos no mesmo barco. Tem gente que está um nível super avançado, mas tem gente que está ali também, como você, tentando aprender. Então você se sente mais seguro de conversar com outras pessoas. E você vai se sentindo mais confiante, sabe? Quando você vê que falou com uma pessoa de outra nação, e a pessoa não fala português, você entendeu o que ela falou. E ela entendeu o que você falou. Isso é muito mais incrível. Isso demora mais quando você está no nível iniciante, sabe? Então, eu recomendaria você, vou planejar essa viagem, vai estudando agora, vai começando. Não espera chegar aqui para começar o inglês, começa agora, da onde você tá. E você? Porque aí a gente tem duas coisas, né, Gi? Para mim, eu concordo com o que você falou, porque, de novo, não é necessário. Eu penso que é muito mais uma crença fazer a viagem no nível iniciante. Por quê? Porque é possível viajar, gente. Ser iniciante não te impede. Porém, você tem que saber que você vai passar perrengue. Porque o perrengue, ele vai existir. Só que se ele existe e você consegue se explicar em inglês ou em outra língua, né, em francês, em espanhol, mas a gente fala do inglês que, querendo ou não, existem muito mais falantes não nativos de inglês, né? Pelo mundo, por aí. Depois vai ter o mandarim, né? Mandarim e espanhol tá tudo ali, um coladinho no outro, né, galera? Mas, tipo assim, imagina, eu não sei explicar alguma coisa. Imagina que eu preciso comprar um remédio e eu não sei explicar que eu preciso desse remédio porque eu tenho que tomar ele tantas vezes na semana. Você pode tentar colocar no Google, mas você não consegue explicar tão bem. Às Imagina no início. Você depende de outra pessoa, né? Imagina no início, você acabou de chegar. Aí você desceu no aeroporto, desceu na estação de ônibus, não sei o quê. Você, sei lá, se perdeu. Você não sabe pedir informação se você conseguir. Não vai entender o que a pessoa disser. Você não sabe qual é o ônibus que tem que pegar. Como é que me ajuda aqui nesse metrô de Londres? Eu não estou sabendo descer aqui nessa estação ou qual estação é. Imagina, né? O perrengue já existe. A gente sabendo inglês. É isso, pode existir, vai existir, mas se você sabe se comunicar, a chance de você sair daquela situação é muito maior. Eu falo pra gente se defender, né? Pra gente se defender de alguma coisa. Por exemplo, eu lembro de uma colega minha no francês, a Gi, pra quem não sabe, é minha professora de francês, da Camila falando que, tipo, um cara, ela tava no Canadá, né? Um cara abordou ela falando em espanhol com ela, e a gente não sabe, né, gente? Por exemplo, o tráfico de mulheres acontece muito, principalmente, é uma coisa que a gente tem que falar que existe, né? E principalmente se você não sabe, a pessoa começa a falar, beleza, ele não fala português, você está falando espanhol comigo. Eu não sei falar inglês. Você não consegue nem falar, não quero falar com você, né? Me deixa em paz. E a pessoa vai ficar ainda te importunando. Às vezes você não consegue, né, ligar, pedir ajuda, ligar para a polícia. E tudo isso precisaria também do inglês, né? Nossa Senhora. Então, e acontece assim também, das pessoas chegarem aqui e fica com aquela vergonha assim, de falar. Isso aconteceu comigo quando eu fui para o Canadá, né? Eu ficava com vergonha de falar porque eu ficava, meu inglês não é um nível bom. E eu já tinha estudado, eu já não estava mais no iniciante, mas eu me sentia insegura de conversar, porque ainda não está bom. Então, a gente fica se cobrando aquela perfeição. Quando tiver perfeita que eu vou começar a falar, e não fala que não vive, não pratica. Não, tem que vir. Quando você chegar aqui, você vê que você vai falar com muito mais gente que não é nativo do inglês e que está no mesmo barco que você. No mesmo barco. Às vezes, eu não sei aquela palavra, a pessoa também não sabe. Você faz uma mímica ali, isso daqui, tenta do seu idioma. Vai conversando. E desses, então, de novo, né? Para quem tem o desejo, para quem você diria assim, você recomenda fazer isso que você fez? Você recomenda voluntariado para as pessoas? Você recomenda fazer o planejamento?
que você diria assim? Para quem que serve um voluntariado, né? Ou que tipo de portas que um voluntariado poderia te abrir, por exemplo? Como você falou, nem todo mundo, no voluntariado não é para todo mundo, nem todo mundo vai querer vir aqui fazer alguma limpeza, não sei o que, em troca. Se você vê que eu tenho um sonho, eu quero ir para uma cidade caríssima, que nem Londres, eu quero ir para outros países, conhecer outras pessoas, praticar o inglês, mas fazer isso de uma maneira super barata e que você conhece muita gente do mundo todo, assim, e é super incrível, nossa, só vem. Você não precisa fazer como eu de ficar muitos meses viajando, mas planeja aí, sei lá, uns 2, 3 meses de voluntário. O máximo de período que você pode ficar no voluntário é 3 meses. Então, planeja assim e só se joga, porque quando você chega aqui, você vai ver que o trabalho não é tudo isso que você imagina de ruim. Vai ver, é ruim, ou é muito tempo, não sei o quê. O quarto é horrível, porque eu estou dividindo com outro voluntário. E você vai ver que vocês fazem amizade assim, que planeja até a viagem, até os próximos passos. Então, a gente se conheceu aqui e a gente estava aqui no quarto, né? Pô, vamos para tal cidade. Era. Então, vamos para a Escócia junto. Você já planeja. Não, e aqui, aí você fica assim com medo. Eu vou viajar sozinha. E quando você chega aqui, você faz amizade assim, ó. Assim, muito rápido. Melhor amigo da infância. Então você já não está viajando mais sozinha. E você não está gastando praticamente nada. Então sobra dinheiro para você fazer essas viagens aqui também. Eu fui para Dublin no final de semana, assim, comprei a passagem um dia antes. No último momento, fui para Dublin, passei, voltei, e é isso. Então venha, gente, venha. O voluntariado é muito bom. Gi, desses 3 lugares que você ficou, então você fez primeiro num hotel, sim, depois num hostel, sim, e agora faz 3 dias, é o segundo ou terceiro dia que você está terceiro dia no centro de meditação. Qual dos 3 experiências você gostou mais? Eu gostei mais do hostel. Do hostel. Foi. Eu colocaria assim, em primeiro lugar, primeiríssimo. Eu não sei se é porque eu acho que a interação foi muito maior. Na Eslovênia foi muito bom, mas como era meio temporada, não tive tanta interação com muita gente. E aqui você chega assim no hostel, você tem um monte de voluntariados, não era só uma. Aí você já faz um monte de amizade, conhece muita gente. Então, e Londres tem aquela pegada de metrópole, né? Então você tem muito lugar para ir, muita coisa para fazer. Aí no centro de meditação já são menos voluntários de novo. Tá, tudo bem que é o terceiro dia. Deixa eu passar uma semana para eu ver melhor como é que tá o ritmo. Sim. Mas é isso, então, eu gostei mais do hostel. Gostou mais do hostel. Eu acho que, e também, se a gente for pensar, o público de um hostel é diferente do público que vai para um hotel também, né? Porque tá no mesmo ritmo que você, né? Eu tô viajando aqui, é um pessoal que tá nesse ritmo de que no hostel tá todo mundo assim na mesma energia, é super legal. Porque provavelmente, por exemplo, no hostel vai ter uma galera mais jovem. Não necessariamente, gente. Eu já fiquei em hostel que tava pai e mãe com 2 filhas, crianças. Então, assim, eu falei, gente, primeira vez que eu vejo 2 crianças no hostel, mas tem também, né? Mas tem. Mas, tipo assim, normalmente é uma galera que tá mais de boas, de tipo assim, não preciso de nada chique, eu preciso de um lugar para dormir porque eu tô indo para conhecer a cidade. E como é em hostel, tá mais aberto, assim, para conhecer. Então, no hotel você fica lá, naquele quarto, só você. Aí no hostel não, são mais pessoas, então você senta da pessoa, tem uma pessoa ali na outra cama, você já começa a conversar, você tá aqui por quê, de que país você é, não sei o quê. Quando vê, já tá planejando um negócio junto no mesmo dia. Super legal. Então, Gi, a gente... É uma conversa assim que eu tenho com vários amigos, não só com professores, né? Mas com vários amigos de pensar assim, poxa, eu queria ir, e eu não vou mentir, eu sinto que eu voltei a meio que ter um bloqueio com isso. Porque eu sei, por exemplo, pra mim, gente, se eu for... Eu não vou mentir, eu sou essa pessoa. Se eu vou pagar, tipo, $800 para uma passagem de ida e volta para ficar um mês, eu for pagar o mesmo os $800 para ficar 3 meses, eu prefiro ficar 3 meses. Eu sou essa pessoa. É o mesmo valor, eu não quero ficar só um mês.
E você chega aqui, e você fica assim, poxa, porque eu paguei um mês, eu queria ficar 3, que tá tão legal, não quero voltar. Sim. Então tem aquela coisa, tá, eu quero fazer outras coisas, mas querendo ou não, né, mudei de cidade e tudo mais, mas a parte do voluntariado, eu falo até para os alunos, tá lá nesse momento. Às vezes o aluno, ele nunca teve nenhuma experiência de trabalho também, né? Porque, de novo, gente, vai ter... Me fala a sua opinião sobre isso. Existem pessoas, e eu acho que isso é muito a cultura brasileira, estou falando a minha opinião, de existir preconceito contra trabalhos de limpeza. Então você já fala fica assim, eu fui aqui e eu tive que limpar o espelho, a pia e trocar o lixo. A pessoa fala, nossa senhora, está se prestando a esse papel, sendo que você é professora, aí você fica até, às vezes você não quer ir, você quer ir, mas você não, mas o que é que vão pensar? Que eu tô lá em Londres, limpando uma pia e um espelho de um quarto de rosto, o que é que vão pensar de mim, não sei o que. Não, a experiência é tão boa que você, não, só venha. Venha. Não vai ter que ter alguém para limpar? Hoje era meu dia. Está sendo meu dia. E não é como se você fosse fazer isso para sempre. Você está fazendo umas semanas agora, enquanto está vivendo aqui, está vivendo a cidade, está fazendo amizades do mundo todo, está praticando vários idiomas, não só inglês, que dá para praticar muitos idiomas. Aqui eu falei francês pra caramba, falei inglês pra caramba, eu tô aprendendo espanhol e português também, porque brasileiros, né? Estamos em todos os lugares. Então eu vejo que, tipo assim, aí eu creio que você não tenha tido ninguém que olhou e falou assim, você tá fazendo trabalho de limpar tal coisa, né? Eu vejo que é muito mais cultural do Brasil, isso. Essa crítica. Eu acho que Aqui, pelo menos, tá um monte de gente, e você encontra até outros voluntários, que todo mundo assim, a gente fica pronto. Eu tenho uma profissão, sou formada em não sei o que, então não vou me prestar isso de limpeza. E você vê gente aqui de vários, tá todo mundo, e todo mundo é formado, todo mundo tem a sua formação, e tá aqui voluntariando, viajando também, e conhecendo o mundo, tem gente que tá viajando. Eu conheci gente que começou a voluntariar agora, que é o primeiro, segundo voluntário aqui em Londres, tem gente que está viajando há 3 anos. Então, assim, você encontra gente de todo Então tipo. é possível, né? É possível ficar 3 anos viajando, fazendo voluntariado, né? Gente, a pessoa ficar 3 anos, quando eu conheço, fica assim, me conta aí mais, por onde você passou, que eu quero as dicas. Quero ir nesses lugares também. Então tá de peito aberto, né? De você estar numa experiência que às vezes não tem a ver com o que você faz no Brasil, mas também de ponderar. Pô, eu tô indo pra lá, eu vou praticar inglês. De novo, eu e a Gia, a gente falou, se você for muito iniciante, você vai passar perrengue. Eu diria que é interessante ter um básico consolidado. Eu nem diria um intermediário, mas um básico bem consolidado. Para chegar a entender um mínimo assim do que falarem com você. Sim, continue. E perdi meu train of thought. Mas de entender que depende de você ponderar aquilo ali se vale a pena para você. Meu sonho é fazer um intercâmbio, mas eu sei que eu não tenho 20 mil. E a nossa tendência, gente, é que vocês vão estar aí. Tô aqui na faculdade. Talvez eu faça um mestrado fora. Aí passa a hora do mestrado, você entra no mestrado no Brasil e fala, não vai dar para fazer um mestrado fora, porque é muito curto. Talvez você não queira fazer, por exemplo, eu não tenho sonho de fazer doutorado. Nem eu. Então, houve um momento na minha vida que eu pensei, para eu fazer um intercâmbio, eu vou fazer um doutorado sanduíche. E na minha experiência de voluntariado, eu fiquei de cleaner, né? Eu fiquei de cleaner 2 semanas. Né? Fiquei lá em San Diego. Então, fiquei na limpeza, só que lá não. Lá a gente tinha que limpar e também trocar os lençóis da cama, etc. Porque era um hostel maior. Aí, depois, ninguém podia chegar no hostel, gente, no voluntariado que eu fiz, e ir direto ser o front desk, né? Ninguém podia ser recepcionista de cara.
todo mundo que chegasse, não importa o nível de inglês, Ia pro tinha que cleaning. começar na limpeza. Exato, ia para cleaner. Depois, se você tivesse um nível de inglês melhor, depois de 2 semanas, 1 semana, você mudava para recepcionista. Então, por exemplo, teve gente que no tempo inteiro que eu estava lá só ficou na limpeza, porque a pessoa não conseguia atender um telefone, conversar com os clientes, com os hóspedes, né? Sim. Mas eu estava ali ponderando que se eu fosse ficar naquele mesmo hostel 1 mês, foi 1 mês e pouco em San Diego, pagando $40 por dia, mais a minha alimentação... O dinheiro do mundo todinho. Imagina! Então é ponderar, né? Tipo assim, se você quer realizar isso agora e o poder aquisitivo não bate para essa meta, não necessariamente você precisa esperar até ter a grana de ter 30 mil reais para fazer um intercâmbio, né? E a experiência pode ser incrível do mesmo jeito, até mais, entendeu? Se abrir para o voluntariado, você vai ver tanta experiência incrível. Eu tô vendo tanta coisa assim que eu não imaginava. Eu tô conhecendo tanta gente que eu não imaginava. Eu não imagino jamais que eu ia imaginar que eu ia morar 2 meses em Londres. Eu não imaginava isso. E agora eu tô aqui, conheci tanta gente, fui para lugares em Londres, assim, que eu tinha vindo uma vez, turismo. Então eu fiquei 2 dias e fui embora. Vi nada, não deu tempo de ver nada. 2 dias da semana. Tiro umas fotos e boto para o Instagram e vou embora. E agora eu tô vivendo. Então, tá super. Ai, tá muito além. Tá muito além. Você aprende não só de Londres, você aprende do mundo todo, porque conhece gente do mundo todo. Então, eu aprendo do Brasil, porque eu conheço pessoas de outras partes do Brasil. E aprendo de outros países também. Tá até me dando vontade de viajar pela América Latina, porque tô fazendo os amigos aqui, eu tô, meu Deus, aí me conta aí do seu país, eu quero saber mais. Pratica inglês, pratica espanhol, vontade de viajar. Estando aberto, a pessoa poderia até descobrir coisas que gosta, né, Gi? Porque, por exemplo, a Gi ficou no centro de meditação que ela está agora, ela trabalhou em hotel, trabalhou em hostel, mas você pode trabalhar numa fazenda, exatamente, pode fazer permacultura, você pode cuidar de horta, você pode cuidar de criança. Eu, por exemplo, o meu voluntariado, eu dei aula de inglês num jardim de infância. Tá vendo? Então, porque a gente tem aquela ideia, eu vejo as pessoas falando assim, tem aquela ideia, Worldpackers é só hostel. Mas não, tem um monte de coisa, né? Eu mesmo fiz um hostel até agora, o resto, cada um tá sendo uma experiência diferente. E no próximo que eu escolher vai ser outra coisa, e eu vou me abrindo, vendo essa experiência, que é. Eu tenho uma amiga, Gi, que ela fez voluntariado na Islândia, numa fazenda de cavalos. Ela ficou 2 meses numa fazenda cuidando dos cavalos na Islândia. Nossa, imagina! Deve ser incrível. Cara, quando que ia ser possível do nada você estar lá cuidando dos cavalos lá na Islândia, contato com a natureza? Porque, de novo, você pode escolher o que tem mais a ver com você, né? Porque quando você faz seu perfil, você vai falar o que você está aberto a aprender, o que você já sabe. Você pode até colocar que você quer trabalhar com bartender, tem inúmeras possibilidades. Tem muita Agora, Gi, eu acho importante também a gente falar. Entender também que se a pessoa foi para fazer aulas de inglês é totalmente diferente, né? Não vai ter ninguém te ensinando inglês ali, isso aqui é tal coisa. Vai ter uma coisa muito assim, orgânica. Aprende no dia a dia. É isso, eu adoro isso. Por isso que eu falei, e você também, vá pelo menos com aquele básico consolidado, porque, assim, eu tive a experiência agora do voluntário, mas eu também tive a da aula de inglês. Eu fui para o Canadá naquela modalidade caríssima de você ir para a aula de inglês. E o que é que acontece? A minha opinião da minha experiência, eu acho que eu aprendi muito mais no Canadá, do inglês orgânico, quando eu saía da aula e ia interagir com as pessoas. A gente saía juntos, a gente marcava as coisas sempre depois da aula e a gente passava o resto do dia junto. A gente se conhecia, a gente conversava. E aqui em Londres também é essa experiência. O bom é você já vir com alguma coisa, porque ninguém vai dizer assim para você, olha, esse daqui é o tempo verbal e isso daqui é não sei o quê. Você aprende o inglês que você vai vivendo. Então, tem pessoas aqui que têm
um nível mais alto e estava explicando pra gente, qual a diferença entre people, person e peoples? Quando é que eu uso person? Quando é que não sei o quê? E tem uma pessoa, sempre vai ter alguém com um nível maior que vai se abrir e vai explicar para você, não sei. E eu tenho vergonha, como é que eu falo isso no futuro? Eu não sei falar no futuro. Então, você só fala no presente, a pessoa vai lá e diz para você. Mas você está vivendo no dia a dia, aí você aprende não só as regras gramaticais do inglês, aí você aprende também um monte de palavras que você não usaria estando só naquela escola caríssima que você pagou para estudar aquele inglês ali. Você vai muito mais, muito além. Se joga. Aprende o inglês, consolida aí o seu iniciante, gente, e só vem. Também tem coisa que você só vai precisar na hora, né, Gi? Tem uns vocabulários, eu falo, patinho, a carne, patinho, não é little duck. Mas você só vai aprender a falar como é que fala patinho em inglês para você ir comprar patinho quando você precisar. Tirando isso, que horas que você vai usar isso no Brasil? Nunca. Né? É tipo assim, tem uma amiga minha aqui. Nunca eu falei exagerado, né? Mas 1% de chance. Ela fez o voluntariado na Croácia, ela é de São Paulo, né? Fez o voluntariado. Ela é de São Paulo, né, Ju? Tô falando errado, não. Ela tá aqui do meu lado. E ela fez o voluntariado na Croácia. E ela fez o quê? Aprender. Foi com cachorros. E ela aprendeu um monte de vocabulário lá. Que eu mesmo não sei, eu acho que ela vai me dizer, eu não sei as coisas que ela fala, não. E ela fala agora, tá tão acostumada que ela fala até inglês agora, então aprendeu lixo, sei lá, um monte de coisa lá, né? Que foi lá, vivendo. Então, eu vou pagar uma escola de inglês, nunca que eu ia aprender um vocabulário desse. Tem que ir aqui, partir o little duck. O little duck aqui tá difícil. Mas aprender, também tá... Você acha? Eu não sei se você se considera tímida, eu acho que não, mas me conta. Você se considera tímida? Então, muito. Quando é em relação ao idioma, eu fico assim muito tímida para falar. Depois é que eu me solto. E eu acho muito legal que tem gente aqui que chega e que não tá com um nível excelente de inglês e fala assim, eu fico... Nossa, tem um brasileiro aqui, Otávio. Você vê ele falando assim... E ele sai um monte de coisa errada do que ele fala. Só que ele fala assim com a segurança que fica, meu Deus, seu inglês, ó. E ele melhorou muito rápido, só porque não tem essa vergonha, né? Você vai ver ele no primeiro dia que ele chegou. Até agora, 2 semanas que ele tá aqui, pá! Subiu muito rápido o nível de inglês. Sim. Só porque ele não tem essa vergonha de falar. Com certeza, porque de novo é isso, né? Esse errado. É um errado em relação à gramática, mas a pessoa tá se virando, tá vivendo, tá fazendo as coisas dela. Hoje mesmo eu fui corrigida, porque eu falei sex e não six. Aí pareceu sex, né? Sex, eu falei sex. Aí pareceu sex. Não fala sex, não. Aí eu, tá bom, tudo bem. Mas de novo, né? Você conseguir estar aberto, né? Gi, só para eu terminar, eu acho que não aconteceu nada desse tipo, né? Mas não perguntei, é importante perguntar. Houve algum momento que você se sentiu constrangida, sofreu algum tipo de preconceito, algo desse tipo? Gente, eu acho que eu não sei se aconteceu com outras pessoas, mas eu tô assim, super sortuda, porque nesses 3 meses viajando e nas experiências que eu tive até agora, eu não sofri nada de preconceito, de racismo, nada. Não me senti constrangida, não me senti nada. Todo mundo, eu acho que tá todo mundo assim na vibe, tá aberto, a gente fala, você falou muito, eu também, de chegar aberto, e eu acho que as outras pessoas também estão nesse de chegar aberto, tá todo mundo assim, fica fazendo amizade. Já tá todo mundo na mesma vibe, né? Tá todo mundo na mesma vibe. Buscando uma coisa parecida. Então não tem isso de... Eu, pelo menos, não aconteceu nada comigo, ainda bem. E aí é interessante você falar isso, porque, Gi, semana passada, né, eu tenho uma aluna nova, a Beatriz, não sei se em algum momento ela vai ver isso, mas ela estuda a área de humanas, né, e aí eu tenho alguns alunos que eles estão estudando inglês, mas eles falam, olha, eu tenho mais vontade de conhecer a América Latina, e alguns deles, eles falam assim, olha, eu tenho a visão que num país europeu eu sofreria preconceito, que teria xenofobia. E eu fico
E na minha visão, eu nunca fui para Londres, mas na visão das pessoas que eu conheço de Londres, falam, cara, Londres é muito multicultural. Você anda, não é que não vai ter violência, gente, porque acontece de qualquer forma, mas em graus tão diferentes do que a gente tem no Brasil, né? Então, por exemplo, eu já tive uma aluna que ela falava, eu me sinto muito mais livre andando em Londres, usando o que eu quero, o cabelo que eu quero, do que no Brasil. Ela falou, no Brasil, dependendo do que você usa, tá todo mundo te olhando, tá te julgando. E aí você acha que tem uma coisa assim mesmo? Aqui é muito isso mesmo, é muito multicultural. Se você vem para Londres com aquela sensação, expectativa assim de eu vou conhecer Inglaterra, eu vou conhecer inglês, quebra sua expectativa, porque Londres é muito multicultural. Tem gente do mundo todo aqui, se veste de várias maneiras, tem vários sotaques diferentes, vários idiomas diferentes. Eu não senti nada aqui de preconceito, nada. Eu acho que teve até eu conheci uma brasileira aqui, quando eu cheguei no hostel, que ela ficou acho que só uma semana e depois ela foi embora. E ela era do Pará. E ela disse que ela sofreu mais xenofobia com outro brasileiro, com ela, por fato dela ser do norte, do que com as outras pessoas aqui. Então, eu não senti nem com brasileiros, nem com outras nacionalidades. Não senti nada. Londres e os outros países que eu passei também, ó. Perfeito. Em geral, eu vejo que as pessoas, mesmo com algumas coisas, né, gente, o brasileiro, todo mundo reconhece o brasileiro em qualquer lugar, né? Porque a gente é a galera que faz mais barulho, a mais bagunceira, a mais animada, a mais festeira, a gente é assim em todo canto. Então, normalmente, as pessoas conseguem identificar a gente. Às vezes, quando eu estava na Hungria, eu sofri xenofobia de um americano. E a xenofobia era em relação a brasileiros. Nossa! Tipo assim, vou falar no final da live, vou contar treta, mas vou contar só uma delas, que tem umas que são mais pesadas. Mas tipo assim, eu lembro que eu tomava anticoncepcional na época, e daí teve o que aconteceu, uma coisa que aconteceu também, que é bom eu falar. Quando eu marquei meu intercâmbio, eles perguntaram se eu queria dividir quarto, se estava tudo bem por mim. E eu falei que estava desde que fosse uma garota. Falei, se for mulher, tudo bem. Eles falaram, não, vai ser mulher. E daí eu cheguei e era um homem, né? Que eu tinha que dividir quarto. Então foi uma situação que, de novo, hoje em dia eu iria com outra visão, porque mesmo eu já sabendo inglês, eu não consegui falar, olha, eu não aceito isso, eu não quero dividir um quarto com um cara. Eu não consegui falar isso. Só aceitou e 5 anos atrás eu só aceitei e fiquei achando horrível. Mas não falava. Entendo. E aí esse cara, eu lembro que teve essa vez que eu tava tomando anticoncepcional e ele falou assim, porque você tá transando esse tanto, né? Por isso você tá tomando... E eu fiquei, cara, o que você tem a ver, meu filho? Eu fiquei assim... O que você tem a ver? Ou tipo assim, e ele falava que tinha grupos de orgias de brasileiros, e eu ficava assim, ainda que tivesse ou não tivesse, por que você tá falando isso com alguma mulher que você nem conhece, cara? Exatamente. Sabe? E aí, né, essa situação, de novo, eu já sabia inglês, eu sei que depois de uma semana eu comecei a dar uns cortes nele, sabe? E eu falar, olha, eu não tô te dando intimidade pra falar comigo, eu não quero que você fale comigo essas coisas. Se você é escroto, você seja escroto, passa o ciclo da escrotice ali pra outra pessoa, que eu já sou obrigada a estar aqui com você e eu nem queria. Sim. Mas talvez se eu não soubesse, primeiro, se eu não soubesse inglês, eu podia nem entender o que ele tava falando comigo. Às vezes, e não saberia. Sabe quando a pessoa fala meio cochichando, assim? E você nem ia nem saber fazer um corte, sai daí. Ou talvez eu nem soubesse o que ele estava falando. Também tem isso. Então, a coisa do, tipo assim, o único preconceito que eu sofri em relação à minha nacionalidade foi com o americano. E não era nada do tipo, era totalmente desnecessário, assim, coisa gratuita mesmo. Mas, Gi, pra gente finalizar, porque, de novo, gente, ainda com essa experiência negativa, eu ainda tenho, pra mim, uma das melhores lembranças da minha vida foi o meu intercâmbio, né? Que eu fiquei 5 meses viajando e eu fiz 2 voluntariados, sendo um como professora de inglês
num jardim de infância húngaro, dando aula de inglês para crianças húngaras, que eu nunca pensei que ia acontecer, e o outro foi trabalhando num hostel em San Diego, e para mim foram experiências incríveis. Eu falo com muito carinho sobre elas e eu recomendo às pessoas. Mas sempre pensando, vá com a mente aberta, entenda que você está indo para outro lugar e você é novo naquilo, né? Você tem que ir preparado psicologicamente. Se mas prepara talvez você não vai ter ninguém que você conhece lá, né? Mas e aí, para essas pessoas desculpa te interromper, mas só para eu fechar. Para essas pessoas que sonham em fazer o intercâmbio, mas ainda estão ali pensando, será que sim, será que não? Que palavras aí, das suas últimas palavras aí de apoio, incentivo para essas pessoas? O que eu tenho para dizer, as últimas aqui para encerrar a live da gente, é que insegurança sempre vai ter. Eu já tinha feito 3 intercâmbios, eu já tinha viajado por, sei lá, 20 países, e eu tive insegurança quando eu vim. Eu já tinha experiência de viagem, eu já tinha experiência do idioma, eu já falava inglês, eu já falava francês, 3 idiomas a pessoa fala, e eu senti muito insegura para vir. E eu acho que não foi a questão de eu vir sozinha. Tem muita gente que também sente segurança de vir sozinha. Foi mais o como é que vai ser, porque o voluntariado foi uma nova experiência, mesmo eu já tendo tido outras experiências. Era novo para mim, eu não sabia como é que ia ser, como é que se eu ia saber fazer as tarefas, se eu ia gostar do lugar, se eu ia gostar de dividir quarto, se eu ia sofrer algum preconceito, eu não sabia, então isso me dá insegurança. E o que me deu mais segurança foi falar com pessoas que já tinham vindo, pessoas que já estavam aqui. E uma vez que você dá esse passo, de você, eu decidi agora, eu vou me planejar. Comprei a passagem, é o primeiro passo, né? E agora vou atrás de vagas. Quando você chega aqui, tudo que vem a ser expectativa, porque tudo vai ser assim, além do que você pode imaginar. Vai ser muito além. Lara tá aí, ela teve 2 experiências, foi incrível. Eu tive 2 também, tô na terceira agora, comecei a terceira agora. E foram incríveis, incríveis. Muito além de qualquer coisa que pudesse ter imaginado antes de sair do Brasil. Então, se planeja, não venha com o básico do inglês. Se quiser, venha também. Mas assim, se planeja para você passar o menos perrengue possível. Então, pratica mais inglês. E vem, se joga, se joga. E planeja em um mês, pelo menos. Se for 3, melhor ainda, mas pelo menos um mês. E só vem. É isso. Gi, obrigada por participar com a gente. Espero que depois você comente mais, faz mais posts sobre isso que o pessoal adora. Eu vou fazer. E a gente ama falar de viagem, né? Então, se vocês gostam de falar de viagem, já segue a Gi, Viagem com Giovana. Vai ter aula de francês esse ano, né, Gi? Sim, vai ter turma de francês. De inglês também, não é, para você? Então, me segue aqui no Viagem com Giovana, que eu vou dar as notícias das aulas de inglês e de francês para vocês aqui nos stories. Gi, muito obrigada pela participação. Obrigada pelo seu tempo. Beijo, se cuida.